Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, o nosso ministério digital, a nossa igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, Nós estamos aqui para mais um culto da família, um culto com a família, com as pessoas que a gente ama, porque nós queremos estar juntos dos nossos amados e principalmente desse Deus Todo-Poderoso. E hoje, em especial, a nossa comemoração, né, a celebração da Santa Ceia, que é relembrar tudo que Jesus tem feito por cada um de nós e esse Deus fiel que continua conosco. Por isso, juntos no Ministério Digital, ministérioaguaviva.net. Estamos todos aqui juntos e glória a Deus, até aqui Deus tem nos sustentado, Deus tem nos ajudado e por isso nós, juntos como a igreja, o corpo de Cristo, estamos aqui levando a palavra, né? Cada um de vocês que ajuda, nós temos só que agradecer, né? Por cada oferta, cada trabalho, cada mensagem e cada gravação também, porque a rádio tem chegado em muitos lugares também. Glória a Deus por isso, que é a palavra de Deus cantada, né? E a todo tempo. Então, divulgue, continue divulgando. E aí você tem as gravações todas dos estudos, das pregações, tem os clipes dos louvores também, e também você pode já se conectar direto pelo site também na Rádio Vineyard, para você ouvir música de louvor 24 horas por dia, porque o louvor para o Senhor não para. É água viva, a viva água que flui, a vida que flui e a bênção de Deus que flui através de você para muitas mais pessoas. Aleluia! Estamos. Aí não para mais de falar, Ela porque não tem para mais. muita coisa boa aí. Então, em nome de Jesus, né? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos acabando, ou já acabou, né? O mês de agosto. Estamos caminhando já para o final do ano. Olha que coisa, né? Começamos o mês de setembro. Estamos aí há 3 meses de acabar o ano, né? E eu espero que esse teu mês de agosto tenha sido uma grande bênção, tenha sido um, um mês de milagre, né? O nosso mês foi, né? Porque nós estamos vivos, passamos o mês de agosto, então foi um mês de milagre, né? Então, em nome de Jesus. Hoje é um culto, no culto da família, é um culto especial, como a Nilza estava falando, é o culto de Santa Ceia. É uma honra nós estarmos reunidos mais uma vez para celebrar a Santa Ceia do Senhor, né? Isso é uma honra para cada um de nós e também uma responsabilidade bastante grande, né? Esse é um momento muito especial, onde nós relembramos o sacrifício de Jesus, o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, né? E com isso nós renovamos o nosso compromisso com Ele. Ou seja, você que nos acompanha há mais tempo, sabe que o nosso compromisso, a gente tem falado sempre aqui, que o nosso compromisso é com o Senhor. Nosso compromisso não é com a igreja, não é com religião, não é com denominação, nosso compromisso é com o Senhor. E a Santa Ceia vem fazer isso, vem reafirmar o meu e o teu compromisso com esse Deus. Um compromisso que é particular, um compromisso que é individual, ou seja, você tem o seu e eu tenho o meu. Eu não posso ter o da Nilza, nem a Nilza o meu, né? Mas é individual, é de cada um. E o Senhor nos traz hoje uma palavra para nós relembrarmos o que realmente é a Santa Ceia. O que é que significa a Santa Ceia na vida do cristão? O que é que significa a Santa Ceia na vida do cristão? Hoje nós vamos falar sobre a mesa da comunhão. A mesa da comunhão, né? Também chamada de a mesa da redenção. Por que é a mesa da comunhão? Na mesa é que você tem a comunhão, a comunicação com as outras pessoas, não é? Então, se você está ou tomando café da manhã, ou almoçando, ou tomando café da tarde, ou jantando, ou só tomando um cafezinho, é na mesa que você conversa, é na mesa que você tem uma comunicação, né? E se estamos celebrando a Santa Ceia mais uma vez, isso significa que, aparentemente, estamos firmes em nossa fé e em nossa convicção que Jesus é o único caminho. Aparentemente, por quê, pastor? Porque, na verdade,
Isso é algo individual, meu e seu. Se você só está fazendo figura de que está se relacionando com Jesus, eu não posso dizer que sim ou que não. Por isso, isso é pessoal, né? E, aparentemente, também que o Senhor nos sustentou mais este mês. Né? Você está me vendo, eu estou te vendo. Não estou te vendo, mas eu acho que você está me vendo. Então, significa que eu estou vivo do lado de cá e você está vivo do lado de lá. Né? Mas o Senhor deseja nos recordar algumas coisas muito importantes sobre a Santa Ceia do Senhor. Abra sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Ou seja, aqui a gente começa a ver Jesus instituindo a ceia. Né? Nós lemos as palavras de Jesus durante a última ceia com seus discípulos. A última ceia. E falava o quê? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Ou seja, Jesus começa institucionando a Santa Ceia. Né? Aqui Jesus diz que a Santa Ceia, ao contrário do que alguns teólogos dizem, que essa Santa Ceia que Jesus está fazendo aí é a Santa Ceia que era a Páscoa dos judeus. Que isso não deixa de ser verdade, porque era Páscoa mesmo. Né? Mas Jesus está dando aos cristãos um memorial. Está falando para nós que isso é importante, que a gente deve continuar. Um memorial é alguma coisa para você ter memória, um memorial é alguma coisa para você se recordar. Né? Alguns teólogos também dizem que essa prática ela não deveria acontecer. A gente vê hoje algumas igrejas que instituíram fazer a Santa Ceia mensal, semestral ou anual. Não importa, isso aí não é um divisor de águas na nossa vida. Né? Outros teólogos colocam esse memorial como sendo alguma coisa do passado, alguma coisa que era para a igreja primitiva. Isso não é verdade. Né? Isso é uma ordenança que Jesus está dando para nós. E a gente vai ver em cada versículo essa ordenança. Outros colocam esse memorial, outras denominações de igrejas, coloca esse memorial no primeiro domingo do mês, no segundo domingo do mês, ou no último domingo do mês. De novo, isso não importa. Não importa se você vai fazer uma vez por mês, se você vai fazer toda semana, não importa. Por quê? Porque isso é em memória de Jesus. Isso é para que nós tenhamos uma relação mais profunda com Ele. Na verdade, a data e o período que se realiza não é muito importante. Né? O que importa é a finalidade. Qual é a finalidade? Isso aqui importa. Qual é a finalidade da Santa Ceia? Se é a gente ter um memorial de Jesus, se é nós termos uma relação mais profunda com Jesus. Então não importa o período, que importa realmente é a finalidade. Ainda alguns teólogos afirmam que essa ceia não representa a nossa redenção feita por Jesus, o que também é contestado pela própria Bíblia. A Bíblia diz que essa ceia é uma redenção. Mas esses teólogos estão querendo distorcer, na verdade, a palavra. Isso a gente vê um monte de gente distorcendo. Então, quando você pega um texto e você não leu antes, não leu depois, ou seja, você não leu o contexto, esse texto é complicado. Porque de uma frase você pode criar o que você quiser. Quer ver?
Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ou seja, em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Jesus não excluiu ninguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que no versículo 26 ele tomou o pão. No versículo 27 ele tomou o cálice. E nós já falamos sobre Santa Ceia, tem um estudo que nós fizemos aqui no YouTube, que você pode buscar lá e encontrar tudo que nós falamos sobre Santa Ceia. E uma coisa que é muito importante é que o pão que Jesus fala lá no versículo 26 não necessariamente tem que ser um pão. Por quê, pastor? Então, a Bíblia está enganada? Não, a Bíblia não está enganada, mas veja, tem pessoas que não podem comer pão, tem pessoas que têm problema de saúde, que não podem ingerir o pão. E aí, não participa da Santa Ceia? Não, participa. Então, pode ser um pão, pode ser uma bolacha, pode ser um biscoito, pode ser o que representa. Esse é o grande problema da religiosidade e do legalismo. Porque nós queremos que seja... Não, calma. Nos tempos de Jesus, o pessoal andava a pé, não é por isso que você anda a pé, é verdade? Você quer o teu carro, o conforto do teu carro, ou até mesmo um ônibus, metrô, um avião, um trem, qualquer coisa. Você não quer andar a pé. Então, quer dizer que não vale? Não vale. Mas não pode ser legalista, ou seja, tem que ser. Então, o pão pode ser alguma coisa que represente o pão. Pastor, eu não tenho nada, eu tenho uma banana. Não tem problema. Pastor, eu não tenho nada para comer. Alguma coisa que você tenha que seja sólido. Não? Então ele tomou o pão. E no cálice? Ah, não, porque só pode se for vinho português ou vinho espanhol. Não, para com isso. Para com isso. Nós tomamos suco de uva, né? Agora, de repente, você fala assim, pastor, eu não tenho suco de uva. O que você tem? Ah, eu tenho uma Coca-Cola. Tá bom, vai a Coca-Cola. Ah, não, pastor, eu tenho água. Então, vai água. Ah, pastor, eu não tenho nada. Não, nada não pode, né? Você tem que ter alguma coisa que seja líquida, que represente o sangue de Jesus. E aqui Jesus ele não exclui ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Porque Judas estava lá na mesa. E ele participou da ceia. Agora, você acha que Jesus não sabia que Judas já tinha vendido a vida dele, a vida de Jesus, a entregar a vida dele a ser um alcagueta por 30 moedas? Jesus sabia. Ainda assim, Jesus não falou assim, olha, você, Judas, está em disciplina. É o que a gente vê hoje em muita igreja. Olha, você não pode participar da Santa Ceia porque você está sendo disciplinado. Disciplinado por algum pecado que você cometeu, alguma coisa que você falou, enfim. Pode isso? Não, não pode. Porque isso é pessoal. Né? Jesus, ele não excluiu Judas. E Jesus não exclui você e eu. Mas a gente vai ver, durante essa palavra, que tem alguns requisitos. Né? Muitos teólogos e muitos pastores, eles desejam impedir alguns fiéis de participarem na ceia do Senhor, ou por disciplina, ou por alguma coisa errada que fizeram, ou por não serem batizados. Você não é batizado? Ah, então não pode. Mas, na verdade, isso não é bíblico. A Bíblia não diz isso. Né? A Bíblia não diz isso. Então, se eu não sou batizado, o que eu faço? Olha, se você entende o que é a Santa Ceia,
participe. Se você entende o que é a comunhão sua, não minha, não da igreja, não da comunidade, não, sua com Deus, participa. Participe, independente de você ser batizado ou não. Jesus fala assim, isso é o meu sangue, o sangue da onde? Da aliança, que é derramado em favor de vocês. Para quê? Para perdão de pecados. Então, Jesus aqui, ele já mata a pau, né? Esses teólogos e religiosos que querem colocar senões para que você e eu participemos da Santa Ceia. Nesse momento, Jesus instituiu a ceia como um memorial do seu sacrifício, o sacrifício redentor dele. Devemos entender que a Santa Ceia não é um costume. Estou acostumado. Não é um costume. A Santa Ceia é uma relação mais íntima sua com Jesus. A Santa Ceia não é um costume, é um agradecimento que você e eu fazemos pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, pelo perdão que ele nos dá dos nossos pecados. É assim. Não é um costume, é a purificação e a santificação nossa diante do Senhor. Pastor, então não é qualquer um que pode participar da Santa Ceia. Não, é qualquer um, desde que ele esteja enquadrado aí. Para participar da Santa Ceia, você tem que aceitar e entregar sua vida para Jesus. Você tem que fazer isso. Pastor, e se eu não fizer isso? Bom, se você não fizer isso, você vai trazer um problema para a tua vida. E o problema não é comigo, o problema não é com a igreja, o problema é com Deus. Por quê? Porque você está zombando daquilo que é um ato sagrado. Então, dentro desses requisitos, você aceita Jesus, você entrega a sua vida a Jesus, você começa a andar com Jesus, você começa o processo de transformação. Ok, então eu posso. Eu posso participar da Santa Ceia. Uma outra coisa que é falada na Santa Ceia, abre a tua Bíblia aí, em 1 de Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ou seja, isso é comunhão, isso é unidade. A Santa Ceia é comunhão, a Santa Ceia é unidade. Aqui o apóstolo Paulo ele deixa muito claro isso. Ele deixa muito claro, ele aborda a importância da comunhão. Ele aborda a importância da unidade durante a celebração da Santa Ceia. Ou seja, é alguma coisa que... O que é comunhão? Alguma coisa que é comum. Então, se o Deus que eu sirvo é comum para você, ou seja, é o mesmo Deus que você serve, então a gente comunga, nós vamos ter essa comunhão. Esses versículos nos lembram que, ao participarmos da ceia, estamos unidos com Cristo. E, através de Cristo, uns com os outros, como um só corpo. Paulo deixa muito claro aqui que nós fazemos parte do quê? Do corpo de Cristo. Unidade é sermos um em Jesus. Unidade é sermos um só corpo. Unidade é sermos um só pensamento. Um só pensamento não significa que você tem que pensar igual a mim, não. Eu tenho que pensar igual a Cristo e você tem que pensar igual a Cristo. É esse pensamento que Paulo está falando aqui. Um só pensamento, uma só fé em Jesus Cristo. A gente tem fé mais ou menos, né? A gente tem fé quando a coisa vai bem. Agora, quando a coisa vai mal, a gente começa a dar uma titubeada, né? Ou seja, isso é que é unidade.
É a unidade que o apóstolo Paulo fala aqui. Ter comunhão é ter coisas em comum e sermos um só corpo, o corpo de Cristo. Ou seja, nós temos que ser isso. Na unidade, não tem lugar para divisão. A unidade não tem lugar para divisão. Não tem lugar para concorrência. A unidade não tem lugar para ciúmes, não tem lugar para inveja. A unidade não tem. A unidade não tem lugar para tirar vantagem das pessoas. Eu vou me aproveitar dessa pessoa. Não. Isso não pode existir na unidade. Não tem lugar para mentira, lugar para falsidade. Ou seja, a minha palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Ou seja, você e eu podemos participar da Santa Ceia? Sim, podemos participar da Santa Ceia. E lembrar que a Santa Ceia é comunhão. E lembrar que a Santa Ceia é unidade. Por isso, como é que eu posso participar da Santa Ceia se eu briguei com a Nilza? Estou sem falar com a Nilza há 3 dias. Porque, sabe, essa cheirinha aqui, só misericórdia. Como é que eu posso vir participar da Santa Ceia? Se isso é comunhão, se isso é unidade, eu não tenho comunhão com ela. Ela como esposa, ela como irmã em Cristo, eu não tenho comunhão com ela. Isso não é só porque ela é minha esposa, mas com qualquer irmão, com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha a unidade, que faça parte dessa unidade, né? Outro ponto bastante interessante sobre a Santa Ceia, abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, sabe o que é isso aí? Isso aí é um autoexame. Isso aí é uma renovação da minha relação com Deus. Eu tenho que me examinar. Eu não posso simplesmente tomar Santa Ceia, não é? Porque é um costume, hoje é domingo de ceia, então vou fazer. Não, não é assim. Aqui Paulo, ele nos instrui sobre a importância da autoanálise, a importância do autoexame. Sabe o que é auto? Auto não é porque é alto de altura, mas é alto onde você faz em você mesmo. Então, eu não preciso te examinar, eu não preciso olhar para você e dizer, sabe o que? Você pode. Não, você não pode. Não, eu não tenho essa autoridade. Aliás, homem nenhum tem essa autoridade. Não importa se é pastor, se é padre, não importa o que seja, não importa o grau dele dentro do evangelho, dentro da religião que ele não pode. Porque essa é uma relação sua e minha com Deus. Então, Paulo dá uma importância muito grande a esse autoexame, a fazer uma autoanálise, né? Isso é entre você e Deus. Não, pastor, eu queria confessar. Você só vai confessar alguma coisa se for comigo. Não, eu queria confessar, pastor, que eu acho a sua barba muito branca. Bom, paciência, eu já não tenho muita coisa aqui para fazer. Ela vai continuar branca, né? Porque eu não vou tingir. Você vai confessar, não, eu quero confessar que eu briguei com meu marido. Isso é um problema seu com o teu marido. Você pode confessar isso para o Senhor e pedir perdão para o Senhor. Ninguém pode intervir, ninguém pode se interpor nessa relação que é só sua com Deus. Eu não posso, não existe ser humano que possa fazer isso. Ou que possa, porque tem muitos que metem o bico aí, né? Muitos que metem o bico aí. E aqui ele fala, examine-se cada um a si mesmo. E assim, coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe indignamente
sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, se você come e bebe isso aí, né? Eu como o pão e bebo o cálice, sem ter discernimento, sem saber que isso é uma relação minha com Deus, sem você ter essa relação limpa entre você e Deus, você está arrumando problema para você. E o problema não é comigo, o problema não é com a igreja, o problema não é com aquele que trouxe o vinho ou trouxe o pão, não, o problema é com Deus. Porque você não está discernindo, você está levando a coisa na flauta. As coisas de Deus a gente não leva na flauta. Né? Existem algumas pessoas que falam assim, pastor, mas você é bem liberal. Não, eu não sou liberal. Eu não sou liberal. Eu sou conforme a palavra. E eu tenho as minhas posições conforme a palavra. Não tenho as minhas posições em cima de dogmas, em cima de cartas de igrejas ou de denominação. Se você entrar lá no site da rádio ou entrar lá no site do Ministério Água Viva, você vai ver o que somos, quem somos nós, vai ver. Então você vai ver quais são os nossos pilares, qual é a nossa aquilo que realmente nos move. Então, de verdade, não existe liberalidade, nem libertinagem. Existe o que a palavra diz. Então, este é um momento particular, é um momento pessoal. A Santa Ceia é um momento pessoal entre você e Deus. E esse momento é para avaliar a nossa relação e o nosso compromisso com Deus. Para avaliar a nossa identidade cristã. Nós estamos falando aí, toda quinta-feira nós estamos no estudo aí, falando sobre identidade cristã. Cada identidade que você e eu, como cristãos, devemos ter. Está aqui no YouTube, vai lá. Se você perdeu algum estudo, vai lá que você vai ver. E se você tem dúvida, escreve aqui para nós. Né? Como nós somos uma igreja digital, você pode escrever. Né? Escreve um e-mail, você escreve um texto, você manda por onde você quiser, porque vai chegar para nós. Amém? Nós temos essa nossa identidade. E essa identidade cristã a gente vai demonstrar ela através do quê? Através da nossa conduta, através de como nós somos, através de como nós tratamos as coisas e as pessoas do mundo. Eu não sei quantos de vocês já ouviram isso, né? Mas muitas pessoas falam assim, olha, eu não quero fazer negócio com cristão. Na verdade, eles falam crente, né? Então, é verdade, não faz negócio com crente, porque crente é uma raça desgramada, né? Crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Agora, tem muitos que se dizem cristãos e falam assim, sabe o quê? Eu não quero fazer negócio com cristão. Por quê? Porque são tudo... Pois é, não é que são tudo. Alguns são, né? Mas eu posso dizer para vocês que a grande maioria não é. A grande maioria são servos de Deus que buscam a palavra de Deus, que têm uma palavra sim, sim e não, não, que buscam uma relação íntima com o Senhor. Né? Esse é um momento de nós buscarmos o arrependimento. Arrependimento de coisas que falamos, que pensamos, que fizemos. Arrependimento. E a gente já falou aqui um monte de vezes o que é arrependimento e o que é remorso. Sempre para. Né? Mas eu tenho aqui a minha assessora. Né? Se você tem remorso, desculpa, você vai continuar fazendo a coisa errada. Agora, se você tem arrependimento, né, você vai deixar de fazer essa coisa. Essa é a nossa renovação da nossa relação com Deus. Isso se chama reconciliação. Porque quando você e eu fazemos alguma coisa errada, na verdade, nós somos
estamos no pecado, nós pecamos, nós estamos desconectados de Deus. E quando eu me arrependo e peço perdão, né, e tomo uma atitude na minha vida, volta a reconexão com Deus. Então, nós temos que entender que a Santa Ceia não é simplesmente um costume, que a Santa Ceia não é simplesmente alguma coisa que vamos fazer aí, está tudo certo, né? A Santa Ceia tem mais alguma coisa importante. Quer ver? Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, quando você participa da Santa Ceia, você está anunciando a segunda vinda de Jesus. Você está anunciando que Jesus vai voltar, porque ele disse que ia voltar, né? Então, quando você comemora a Santa Ceia, e agora? Bom, e agora nós somos uma Santa Ceia menos, né? Uma Santa Ceia menos porque nós estamos mais perto de Jesus, né? Paulo, ele continua deixando muito claro aqui, declarando: pois todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês vão estar anunciando a morte e a vinda de Jesus. A Santa Ceia não é apenas a gente olhar para trás, mas também antecipa o futuro, trazendo Jesus para nós, sabendo que Jesus vai voltar. Nós comemoramos a morte de Jesus, a sua ressurreição e a promessa da sua vinda. A sua vinda novamente, ele vai voltar e vai levar a sua igreja. E a sua igreja é todo aquele que tem a Jesus na sua vida, que entregou a sua vida para Jesus e está cheio do Espírito Santo. Você é a igreja, eu sou a igreja de Jesus. Assim, se nos aproximamos da mesa da Santa Ceia, lembremos com gratidão o sacrifício que Jesus Cristo fez por você. Celebramos essa comunhão junto com Ele, porque Ele está conosco. Ele está com você aí, não importa onde você esteja. Ele está aqui conosco, né, Nito? Amém. Então, não importa. E a comunhão entre uns e outros. Busquemos a renovação do nosso coração. É isso que o Senhor pede para nós. Que esse ato de comunhão nos inspire a viver com gratidão. Que nos coloque numa humildade de amor, enquanto nós aguardamos, né, ansiosamente a vinda de Jesus. E ele vai voltar. Então, o que eu deixo para você hoje é: volta a ter uma comunhão com Deus. Volta a ter uma comunhão com Deus. Se você nunca teve ou não tem tido, nunca teve uma comunhão com Deus, não tem participado da mesa da comunhão, da Santa Ceia, se você deseja ter essa comunhão com Deus, isso você pode fazer agora, nesse instante. E essa comunhão você só pode fazer através de quem? De Jesus Cristo. Entregando a sua vida e aceitando a Cristo como único, suficiente e salvador na tua vida. Se você quer fazer isso agora, feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Repete comigo essa oração, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a minha vida a Ti, para que eu tenha comunhão contigo. para que eu tenha comunhão contigo. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. E inicia esse processo de transformação na minha vida. E inicie esse processo de transformação na minha vida. Porque eu quero ter a minha vida renovada pelo Teu Espírito. Porque eu quero ter a minha vida renovada pelo Teu Espírito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração por primeira vez,
Procure uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que fale dessa aliança, que viva esta palavra, que esteja mais próxima da tua casa. Ou então, venha conosco aqui na nossa igreja digital, porque a gente está aqui e a gente faz aconselhamento, a gente tem estudo da palavra. Nós estamos aqui como igreja, só não estamos fisicamente, mas estamos digitalmente, né? E você que já entregou a sua vida para Jesus, mas não tem tido uma vida cristã assim, né? 10, não tem empregado tempo para ter uma intimidade com Deus. Mas, na verdade, você deseja se reconciliar hoje com Jesus. Porque, na verdade, a Santa Ceia é uma reconciliação. Se você, que já entregou a sua vida para Jesus, está nessa situação e quer agora mudar essa situação, feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que está nos vendo, que está nos ouvindo. E agora, Senhor, que teu Espírito Santo esteja entrando, Senhor, na vida de cada um. Senhor, nos perdoa, Senhor, dessa relação meia conturbada que nós temos tido contigo, mas nós queremos, Senhor, colocar essa relação em primeiro lugar. Nos perdoa, Senhor, faz, Senhor, uma transformação de vida em cada um de nós, Senhor, e que nós possamos ser luz, que nós possamos ser bênção por onde nós passarmos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Vamos junto aí, porque o Senhor tem muita coisa para fazer com você e comigo. E agora vamos para a Santa Ceia. Ah, pastor, agora está fácil a Santa Ceia. Está fácil. Por quê? A gente tem a preparação que a gente já sabe o que está lá em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você já sabe o que é discernimento, então você já sabe qual é a preparação que você tem que ter, né? E tem aqui a consagração do pão, ou a consagração daquilo que vai representar o corpo de Cristo, que está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, ele fez o quê? Ele tomou o pão, né? E deu graças. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graças porque hoje podemos aqui estar celebrando a Santa Ceia, relembrando tudo que o teu Filho, que se fez homem, deixou toda a sua majestade por amor a cada um de nós, se deu como cordeiro que foi imolado na cruz. Então, esse pão, esse elemento, representa o corpo e nós relembramos para te louvar, porque aí começa a nossa nova aliança contigo, Pai. Te louvo por isso, te agradeço e oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele tomou o pão, deu graças e repartiu o pão. Comamos o pão em nome de Jesus. Aleluia! Esse pão, esse elemento que representa o corpo de Jesus. E Jesus ele fez a mesma coisa com o cálice, que representa o sangue, né? Então, está lá em Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ou seja, ele tomou o cálice, ele tomou o elemento que significa, que vai representar o sangue, e deu graças. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos e bendizemos, Senhor, por este elemento, Senhor, que representa o teu sangue. Pedimos, Senhor, que ao entrar dentro dos nossos corpos, Senhor, ele entre curando, sarando, Senhor, e dividindo, Senhor, tudo aquilo que não é teu daquilo que é teu, Pai. Que esteja
restaurando vidas, restaurando relacionamentos, restaurando mente, Pai. Senhor, em nome de Jesus, consagramos a Ti esse elemento. Esteja conosco nesse mês de setembro, que seja um mês cheio da Tua graça, um mês cheio da Tua glória, um mês cheio da Tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Tomou o cálice, deu graças e bebeu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, eu queria deixar com vocês um bem-vindo setembro, né? Que esse mês seja um mês cheio de oportunidades, um mês cheio de bênçãos do Senhor, né? Entregue esse mês nas mãos de Deus e você sempre viverá a certeza de dias melhores, em nome de Jesus. Então, que setembro seja um dia melhor para você, que setembro seja um mês maravilhoso, que setembro seja algo especial de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente até agora. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode escrever aqui embaixo, ou você pode mandar pelas redes sociais, que nós estamos conectados em quase todas as redes sociais, as mais importantes, e vamos te responder, né? Se você aceitou Jesus como seu Salvador hoje pela primeira vez, busca uma igreja. Se você não encontra uma igreja, se conecte conosco aqui e nós vamos estar conversando com você e vamos estar caminhando juntos para entender o que é essa liberdade que Deus tem para a minha vida, para a tua vida também. Amém? Tenha um mês maravilhoso, tenha uma semana cheia da força, da unção e do poder do Senhor. E nos vemos na quinta-feira, quinta-feira estudo bíblico. Nós estamos falando aí sobre a identidade do cristão. Então, vem com a gente e juntos vamos aprender mais daquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.